Abra sua Bíblia em Judas, a partir do versículo 3. Judas, versículo 3. Diz assim: Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. Porque certos homens se infiltraram dentro ou entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ai deles, pois, versículo 11, ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim e por causa de lucro se lançaram ao erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Coré. Eles são rochas ocultas e participam de vossas refeições comunitárias, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos. São como nuvens sem águas, levadas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Tais homens vivem a reclamar e a se queixar, dominados por seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Mas vós, amados, versículo 17, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os, arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Senhor, eu te peço que a Tua palavra transforme o nosso entendimento. Que a Tua palavra ilumine todas as trevas que talvez por muito tempo tenham permeado aquilo que fazemos e aquilo que pensamos. Eu sei, Pai, que eu sou incapaz de reproduzir a grandeza da Tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, usa esse vaso quebrado, porque de mim mesmo eu não posso transmitir absolutamente nada, Senhor. Reconheço minhas fraquezas, reconheço a minha incapacidade, mas tenho uma esperança e a convicção de que uma vez que a Tua palavra é aberta, o Senhor pode falar conosco, Pai. Te peço, esteja conosco nessa manhã. O tema da minha palavra, como eu já disse, é louvor em crise, mas é muito importante que nós tenhamos em mente que louvor e adoração não são sinônimos para a música. Vocês sabem que, de uma certa forma, quando se fala de música na igreja, logo vem no nosso entendimento de que música é louvor e adoração. Eu não quero fazer nenhum tratado aqui sobre essas duas palavras, do que significa, mas é certo que nós podemos louvar com música, é certo que nós podemos adorar com música, mas adoração e louvor não é somente música, amém, irmãos? Eu imagino que todos tenham ciência disso. E diante disso, eu quero compartilhar com os irmãos o que esse texto tem a ver com louvor na igreja. A primeira coisa que eu quero comentar com os irmãos é que, de uma certa forma, nós temos vivido tempos em que nós não temos tido critérios para aquilo que entra para dentro da igreja.
nós não fazemos uma análise criteriosa daquilo que nós colocamos em cima do nosso púlpito para que seja transmitido à igreja. E é certo, como diz aqui a carta de Judas, que nós devemos tomar cuidado, amém, irmãos? Eu converso com alguns pastores e alguns pastores chegam a dizer que não é bom que a gente fique falando dos problemas da igreja. Que não é bom que a gente fale que a igreja está em crise, que a igreja passa por problema. E alguns parece que passam a impressão de que nos dias de hoje não existem falsos ensinos e nem falsos mestres. Eu vejo alguns pastores, dos quais eu conheço, que às vezes eles compartilham ensinos, compartilham ministrações de homens, dos quais eles não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Eu participo de alguns eventos dos quais homens sobem o púlpito sem um compromisso fiel à palavra de Deus. E, irmãos, convenhamos, para você assistir uma conferência, para você assistir um evento, participar de uma reunião onde a palavra de Deus não é aberta, quando a proposta é para que seja, é uma perda de tempo. Sim ou não, irmãos? É uma perda de tempo. Então eu vejo que hoje a igreja perdeu o critério. E é interessante que Judas aqui diz que ele gostaria de falar da fé, da salvação que nos é comum. Seria muito bom se a gente gastasse o dia todo apenas falando daquilo que Cristo fez por nós, amém, irmãos? Seria muito bom se a gente falasse apenas da graça que nos alcançou. Seria muito bom se a gente pudesse apenas refletir sobre a bênção que é ser alcançado pela obra salvadora de Cristo Jesus. É isso que Judas está falando. Eu gostaria de falar só disso. Mas o texto, no versículo 3, no versículo 4, diz que agora ele precisa parar porque certos homens infiltraram-se dentro da igreja. E é interessante porque hoje parece que as pessoas acham que não existe homens que foram infiltrados dentro da igreja para promover falso ensino. E aqui algo nos assusta, porque no versículo 4 diz que esses homens, eles entram sem que sejam notados. Isso significa o quê? Que ninguém percebe eles à primeira vista. Não é fácil você identificá-los. Não é fácil você já declarar que eles estão ensinando algo que não é verdadeiro. Se eles entram sem ser notados, significa que eles têm uma característica, eles têm um comportamento que reflete talvez a comunhão dos santos. Sim ou não, irmãos? Tem cara de crente, tem cara que fala a mesma língua, de que são homens que realmente são nossos irmãos. Mas ele diz que esses homens, no versículo 4 ainda, ele diz que esses homens que se infiltraram, há muito tempo eles foram destinados para o juízo. Em outras palavras, esses homens são ímpios. Está aqui escrito no versículo 4. Eles são ímpios por quê? Porque eles mudam a graça de nosso Deus em libertinagem. Um dos maiores desafios de Satanás através de falsos crentes é mudar a graça de Deus em libertinagem. E o texto vai dizer que a consequência de mudar a graça de Deus vai culminar em negar o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Por que nós devemos então nos atentar, irmãos? Porque isso é grave. Quando a igreja chega ao ponto de negar o nosso único soberano Jesus Cristo, significa que isso é algo terrível, é algo que deveria nos assustar. Mas você pode perguntar, né? Holmes, mas o que isso tem a ver com a música? E aqui eu quero dar uma breve pausa para falar um pouco da minha história. Eu sou cristão, crente desde pequeno. Eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe. E algo que marcou muito a minha vida é que minha mãe, ela recebeu influência de uma igreja específica, da qual o pastor que a pastoreava recebia também uma influência de dois homens que foram muito significativos na década de 70 e 80. O nome desses homens era Jim Swaggart e Rex Humbert. Eu não sei aqui quantos já ouviram falar desses nomes.
Esses homens foram considerados avivalistas da década de 70 e de 80. Eu me lembro até hoje, se eu não me engano, eu sou velho, hein, irmãos? eu me lembro até hoje que, se eu não me engano, era um sábado ou um domingo pela manhã, todas as vezes que o programa começava na televisão, minha mãe me chamava para que nós sentássemos e assistisse às pregações desses homens. E algo que eu achava muito interessante, que chamava muito a minha atenção, e se você assistir a esses programas, você vai se lembrar, era a música. Sim ou não, irmãos? A música que acontecia nesses programas era algo arrebatadora. Era algo que tomava a sua atenção de uma forma incrível. Nós gastávamos horas e horas e aquilo ali mexia com o nosso entendimento, mexia com o nosso coração. A gente prestava atenção porque quando eles cantavam, eles arrebatavam aquilo que nós chamamos das nossas emoções, vamos dizer assim. E aquela igreja que nós frequentávamos, o pastor seguia mais ou menos o mesmo molde. Nós frequentávamos uma igreja onde ele copiou até o estilo do púlpito, lembro até hoje, era carpê vermelho, era instrumentos musicais de alta qualidade, era músicas arrebatadoras também, o pastor cantava muito bem, o pastor tinha uma boa aparência, ele tinha um estilo meio americano, e eu lembro até hoje que com 10 anos de idade, vendo tudo isso, eu comecei a pensar assim, rapaz, eu quero fazer a obra de Deus. Com 10 anos de idade. Como é que eu pensei isso? Eu achava que fazer parte daquele ambiente glorioso, para o meu entendimento, onde a música mexia com os afetos da pessoa, era muito interessante. E por que eu gostaria de fazer parte disso? Eu era uma presa fácil. Aos 10 anos de idade, meu pai estava saindo de casa, eu sou o terceiro filho de 4 filhos, era somente eu, minha mãe e mais minhas 3 irmãs, eu era o único homem. Meu pai saindo de casa, eu perdi a minha referência de direção e de segurança. E onde eu agora vou encontrar segurança? Em algo que pudesse arrebatar minhas emoções. E eu vi que a música era algo que conseguia fazer isso. A música me desligava, a música me tirava da racionalidade dos problemas que eu vivia. E eu logo com os 10 anos falei, eu quero fazer isso. E eu comecei a me empenhar e comecei a treinar, e eu tinha um tino para bateria, comecei a buscar aprender os ritmos, e logo com os 11, 12 anos eu já me integrei ao ministério de música, como era dito naquela época. E era muito bom, eu tocava, as pessoas choravam, e eu me recordo até hoje de que mexer com os sentimentos das pessoas não tinha coisa melhor. Você percebe que quem está à frente gosta disso? Mexer com os sentimentos das pessoas. E eu me lembro que com apenas 12 anos, aquilo se tornou o grande objetivo da minha vida. Eu não queria outra coisa a não ser mexer com os sentimentos das pessoas. Isso me trazia uma certa realização. Mas o que estava por trás dessa motivação? Decepção com a vida. Tristeza, isolamento, falta de segurança, falta de uma família estruturada. Mas, envolvendo-se com os bastidores daquela igreja, eu percebi que tudo que era desenvolvido naquele púlpito, nas pregações e nos louvores, com o tempo a gente foi descobrindo que era algo que era apenas estético. Nós não compreendemos isso na época. O que nós percebemos? O pastor que estava à frente da nossa igreja, ele estava envolvido em vários escândalos. Escândalos tais que, se eu fosse nomeá-los aqui, vocês ficariam de cabelo em pé. Mas vou citar alguns. Envolvido com contrabando de madeira para os Estados Unidos. Foi preso em frente à minha casa pela Polícia Federal. Envolvido com escândalos de imoralidade. Envolvido com escândalos de homossexualidade. E você sabe o que é pior? Por causa do ambiente da igreja e por tudo o que a igreja conseguia promover em nossas emoções, nós queríamos insistir que esse homem era um homem de Deus. O pior inferno da igreja é quando a igreja
tira a centralidade das Escrituras e começa a fazer da igreja um ambiente onde você vai ser guiado pelos seus sentimentos. E apesar de todos esses escândalos estarem estampados aos nossos olhos, nós não conseguíamos sair dessa igreja. Era uma igreja grande, os cultos eram muito envolventes, e a gente pensava, ele é um homem falho, ele tem uns defeitos, mas ele é um homem de Deus. Porque é incrível que, apesar de todas essas confusões, ele saindo às vezes em matérias de jornais, apesar disso tudo, quando ele sobe no púlpito, ele é capaz de mexer com a gente. Isso é uma coisa terrível, né, irmãos? Mas nós não tínhamos atentado para as palavras de Oséias 4:6, quando diz que meu povo é destruído por falta de conhecimento. Minha mãe não tinha conhecimento, minhas irmãs não tinham conhecimento, eu não tinha conhecimento. Mas eu gostaria de citar um texto aqui que mexeu muito comigo quando eu li e lembrei dessa história. Abre a sua Bíblia em Provérbios 1:29. Olha o que diz o texto de Provérbios 1:29. Veja se a própria palavra já não nos dá as indicações necessárias para que nós tomemos cuidado. Olha o que diz em Provérbios 1:29. Porque menosprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Não aceitaram, versículo 30, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Agora 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Em outra tradução diz que essas pessoas que rejeitaram o conselho do Senhor iriam comer do fruto das suas próprias escolhas e das suas próprias maquinações. Vocês se lembram que tudo começou com um desejo pessoal. Eu queria fazer algo, porque eu queria fugir dos problemas da minha vida. Isso foi maquinação pessoal minha, apesar de novo. Isso foi uma ideia pessoal, não tinha nada a ver com algo do Espírito Santo. E aqui diz que nós vamos comer do fruto das nossas próprias escolhas, das nossas próprias maquinações. Irmãos, o resultado de não nos atentarmos para o conselho do Senhor e para o temor do Senhor tem sérios prejuízos. Vocês vão descobrir que na minha história é um milagre eu estar falando aqui com vocês. Como é que a gente saiu dessa igreja? Quando ela acabou sozinha. Porque esse homem era tão atraente, esse falso pastor era tão atraente, que nós não conseguíamos. Nós íamos visitá-lo na cadeia. E ele estava preso por questões seríssimas. E ainda assim nós o considerávamos um homem de Deus. Veja, você consegue perceber que não sermos criteriosos e julgarmos com o critério das Escrituras aquilo que está sendo ensinado, falado e promovido dentro da igreja é algo sério? Nossa família não fez isso. E vocês vão ver lá na frente que o resultado foi desastroso. E é interessante que Judas, quando escreve a sua carta, ele queria combater o quê? Ele queria combater exatamente esses homens que estavam imersos em escândalos sexuais, de imoralidade. Esses homens que viviam por ganância, por dinheiro. Esses homens, eles se filtraram na igreja com intenções escusas, que tinham eles como seu maior alvo, o seu benefício próprio. E isso é aterrorizante, porque nós vivemos isso na prática. E agora, engana-se quem acha que o falso ensino não norteia a sua visão de mundo. Engana-se quem acha que o falso ensino é nocivo, que não gera tanto problema para o futuro daqueles que o ouvem. É engano. Eu sou um testemunho vivo de que o falso ensino destruiu a minha
visão de mundo e como o homem que foi criado por Deus poderia agir em todos os aspectos da vida. E vocês vão saber o que aconteceu. Agora, veja, como nós não demos conta de se desligar daquela igreja, só nos desligamos a partir do momento que ela se acabou sozinha. O que nós fizemos? Qual que era a nossa visão de igreja verdadeira? Igreja que promove toque nas emoções, correto? Nós queríamos uma igreja bíblica? Não. Igreja bíblica era sinônimo de quê? De frieza. Igreja bíblica era sinônimo de quê? De mexer apenas com o raciocínio, de mexer apenas com o pensamento. Mas, aonde há o Espírito, há liberdade. Se você não tem um padrão correto de se cultuar, se você tem um padrão correto de se cultuar, se você tem uma liturgia organizada, se você tem uma pregação onde a palavra é o centro, isso é muito frio. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Mas o que é Espírito, irmãos? Você precisa ser tocado, você precisa ser sacudido pelo Espírito Santo. Era isso que nós queríamos. E do que a gente foi atrás, depois que a igreja acabou? Na igreja bíblica? Não. A gente foi procurar aquilo que tinha sido a nossa primeira impressão de igreja. E coincidentemente, por ser morador de Goiânia, nós estávamos vivendo a época da explosão das comunidades evangélicas, onde surgiu aquele grande movimento das comunidades. E o movimento das comunidades, vamos dizer assim, que inundou a cidade de Goiânia de uma explosão assim que, sinceramente, até hoje eu não vi. Eram conversões atrás de conversões. E o que era o carro-chefe das comunidades? Existia alguns pressupostos. Primeiro, as comunidades que surgiram em Goiânia, ela tinha dois líderes, que um deles veio de onde? De uma igreja presbiteriana do Brasil. E ele tinha rompido com aquela ideia de uma liturgia muito certinha, de uma palavra que só citava a Bíblia, de uma palavra que não tocava as emoções. E agora eles são discipulados por um homem chamado John Walker, que veio de onde? Dos Estados Unidos. E ele participou de quais movimentos? Inclusive aquele do contracultura, que é o movimento das conversões dos hippies. E esses homens agora começam a elaborar uma ideia de uma igreja ideal. Qual que é a igreja ideal? A igreja ideal é uma igreja que não tem placa. A igreja ideal é uma igreja que não tem compromisso denominacional. A igreja ideal é uma igreja em que alguém sobe no púlpito e ele deixa o Espírito agir. Ele não é preso a dogmas, ele não é preso a teologia, como se teologia fosse algo ruim. Na realidade, ele promove uma teologia, só com uma teologia porca. Então esses homens vieram para dentro das igrejas e difundiram a ideia de uma igreja diferente. A igreja, o sonho da igreja primitiva. Nós não vamos ter placa, nós não vamos ter organização, nós não vamos instituir nada, nós vamos apenas adorar o Senhor. Nós vamos ficar aos seus pés. É bonito isso, né, irmãos? Nós vamos apenas nos debruçar diante dele. Com entendimento? Não. Só com sentimentos. Daí nasce aquilo que são os louvores que revolucionaram a himnologia da igreja de Goiânia. Até então, década de 70 e 80, vocês sabem, se vocês são um pouco mais velhos, que não existia aquela coisa de um louvor mais contemporâneo. Sim ou não, irmãos? Era hinos, apenas hinos. Normalmente os hinos eram um tratado teológico. Sim ou não, irmãos? O pessoal fala assim, olha, tem muita letra e pouca melodia. Vamos mudar esse negócio. Porque a melodia mexe com as pessoas. Você sabe o que é interessante? Esse movimento arrebatou muita gente. É hino de 3 notas só. Esse movimento arrebatou muitos jovens. E aquilo que parecia uma coisa bonita, despretensiosa, inocente,
virou uma coisa gigantesca. E tudo que se torna grande revela quem realmente somos. Resultado, as igrejas racham, as comunidades agora deixam de ser aquela coisa despretensiosa, aquela coisa de igreja primitiva, e agora viram seus próprios negócios. Esses homens já não mais andam juntos, eles não falam mais a mesma língua, e como fica o povo? Perdido. Poxa, eu achei que era um avivamento que estava acontecendo em Goiânia. Eu achei que nós iríamos agora converter Goiânia inteira. Hoje, Goiânia vive momentos tristes e desanimador no que diz respeito à vida de igreja. Mas aonde começou tudo isso? Eu quero voltar um pouco mais atrás. Década de 60, 70, vocês sabem que deu início àquilo que nós chamamos de movimento contra a cultura. Como é que a música teve essa influência tão forte dentro da eclesiologia e da liturgia da igreja? Eu quero rapidamente citar aqui o movimento contra a cultura, porque meu tempo já está acabando. É muita coisa para falar, mas eu vou tentar encerrar rápido. Movimento contra a cultura, para quem não sabe, é aquele movimento que nasce ali em Woodstock. Agora você já lembra, né? É aquele movimento em que os jovens daquela época se revoltam com aquele padrão judaico-cristão, de pessoas que crescem, estudam, casam-se, têm filhos, trabalham e gera recurso para sustentar os filhos. É aquela coisa normal, padrão normal do acontecimento da vida. Os jovens agora vêem uma sociedade capitalista muito bem desenvolvida, que é os Estados Unidos, rica, se metendo num monte de guerra. Esses jovens agora são chamados para as guerras e morrem, segundo eles, por motivos que eles nem sabiam. Eles agora se revoltam na década de 70, e diz assim, na década de 60, 70, e diz assim, nós não vamos mais para a guerra. Nós queremos agora revolucionar essa parada É paz e amor. O negócio é o seguinte, esse negócio de guerra não dá em nada não. Num certo sentido, o clamor deles até que era verdadeiro. Mas o problema é que eles foram para um outro extremo. Que extremo foi esse? Agora nós não queremos mais trabalhar, nem casar e nem cuidar de ninguém. A gente quer agora viver o quê? De boa. Esse negócio de movimento capitalista só traz prejuízo para nós. Esse negócio de viver, trabalhar, ter responsabilidade, cumprir com obrigações, é uma coisa que a gente não gosta. Então é o seguinte, vamos fazer algo que a gente goste. E quando a gente vai fazer algo que gosta, o que a gente vai fazer? Promover algo que alimente as nossas sensações, sim ou não, irmãos? Juntamente com isso, nasce o quê? Aquele produtinho gostoso que te dá uma sensação boa. Quem já tomou aí, que é o LSD. Eu nunca tomei, mas dizem que dá. Eles agora começam a consumir essa droga, vão para o meio de uma fazenda, e agora eles começam a cultuar no movimento Woodstock. E qual que é a plataforma que sustenta esse movimento? A música. A música agora vai dar todos os pilares necessários para que esse movimento ganhe força. E vamos dizer assim, a doutrina deles se propague para todo mundo. E foi o que aconteceu. Eles faziam lá adoração 24 horas. Em nome de uma revolução cultural. Em nome de um rompimento do padrão de sociedade tradicional. E eles conseguem. Só que aquilo ali vai tendo um declínio terrível. As cidades vão sendo tomadas por pessoas que só consomem droga o dia inteiro, não produzem nada. Até que em Los Angeles, os governantes decidem estabelecer um estado de calamidade pública. Não tem mais como conviver no meio daquilo. As pessoas não trabalhavam, não faziam nada. Conclusão, a igreja toma uma atitude. Vamos evangelizar esse povo. Vamos agora para frente desse fronte e dizer que há uma esperança em Cristo Jesus. Quando os hippies descobrem um homem chamado Jesus que promoveu uma certa revolução, eles falam, esse é o cara que eu estava procurando. Esse é o cara. Nós queremos seguir esse cara. E nós vamos agora para a igreja. Teve conversão genuína? Teve. Muitas. Eu não posso negar que o que aconteceu no movimento Jesus People, que é o movimento que evangelizou a década de 70, não teve aí os seus verdadeiros frutos. Mas teve muitas falsas conversões.
porque eles quiseram transformar aquilo que era a sensação que eles tinham com as drogas, com o rock e com o sexo. Eles quiseram transformar essas sensações no ambiente da igreja. Então eles agora vão para algumas igrejas e o que eles propõem? Esse modelo aqui quadradinho não está bom não. Esse modelo muito arranjado aqui não é legal, vamos mudar esse negócio aqui. E o que o movimento hippie consegue fazer dentro da igreja? Mudar a eclesiologia e a liturgia. Quando você muda a eclesiologia, como a igreja deve ser, e a liturgia, como o culto deve ser, você vai mudar tudo. Tudo. O que acontece? Agora o movimento hippie faz com que a himnologia seja transformada por completo. Então a música agora não deveria só ensinar, não deveria ser pedagógica. Ela deveria ser o quê? Emocional. Nós devemos tocar o sentimento das pessoas. Mas veja, irmãos, muitos empenhados em fazer algo genuíno aceitaram essa proposta de uma revolução dentro da eclesiologia e da liturgia. Só que os desdobramentos disso não foram dos melhores. Porque muitos que tinham interesses escusos entraram para dentro da igreja para promover os seus próprios ensinos. E o que Judas diz a respeito desses homens? Eu vou citar 3 características que Judas vai dizer desses homens que entram com interesses escusos. Versículo 11. Ele vai dizer que esses homens eles foram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim, irmãos? Foi o primeiro homem na história do mundo que tentou mudar a forma de culto. Tentou mudar a forma de se apresentar diante de Deus. Caim pouco se importou qual que eram as prescrições de como se apresentar diante de Deus. Quais eram as prescrições? Quando Eva e Adão pecam, o que acontece? Para se aproximar de Deus, tinha que acontecer o quê? Sacrifício. Derramamento de sangue. Não se aproxima de Deus se não houver derramamento de sangue. Então isso, ao que o texto diz de Gênesis, pressupõe de que não poderia se apresentar diante de Deus se não houvesse sacrifício. O que Caim faz? É como que se apresenta? Sacrifício? Não, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou apresentar o que eu tenho aqui. Do meu jeito. Do jeito que eu estou acostumado. Do jeito que eu gosto. E ele foi se apresentar, cultuar a Deus, sacrificar diante de Deus do seu jeito. E a Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus não rejeitou a oferta somente a oferta de Caim. Deus rejeitou o próprio Caim. Deus não negocia a forma como nós não nos apresentamos diante dele. Só que a igreja moderna acha que sim. Não. Aonde há o Espírito, há a liberdade. Só que a liberdade ali, irmãos, não está falando para você cantar, pular, dançar e tudo mais. A liberdade ali é uma outra liberdade. A liberdade da falta de compreensão, do entendimento da graça de Deus comparado àquilo que são as ordenanças da lei da época. Baseado nisso, Caim vai e se apresenta e é rejeitado por Deus. E eu te pergunto, esses homens, o que eles mais querem dentro da igreja? Mudar a forma de culto. Mudar a liturgia, porque isso vai ser fácil para eles imprimirem aquilo que eles estão intencionados a fazer. Mas eles não seguiram somente o não seguiram somente o caminho de Caim. O que mais que eles fizeram? Eles seguiram o erro de Balaão. Primeiro mexe no culto. Depois eles demonstram o seu verdadeiro interesse. Qual que é? Dinheiro. O meu ministério é dinheiro. Eu quero grana. E só um parênteses aqui na minha história. Voltando na minha história. Depois de ter me envolvido com esses movimentos que aí estão, eu passei a tocar com várias bandas e ministérios conhecidos. Esses ministérios fez com que eu andasse por vários estados, várias cidades, outras nações,
E esses ministérios tinham um compromisso ao qual eles proferiam que parecia verdadeiro. Eles queriam promover avivamento. Era um ministério chamado Ministérios Proféticos, que por onde eles passavam, eles diziam que a intenção deles era que o povo tivesse uma experiência com Deus arrebatadora. E eu, como meu pressuposto, a minha história, a minha vida pregressa, era sempre a busca de algo, de sensação, eu fui por esse caminho. Mas sabe o que é interessante? Que vendo o texto de Judas, quando ele vai dizer das características desses homens, caminho de Caim, erro de Balaão, era exatamente o que eu vivi no meio desses ministérios. Esses ministérios chegavam, eles não tinham compromisso nenhum com aquelas ovelhas ali. Eles chegavam e imprimiam as suas doutrinas, as suas ideias, mudavam o estilo de culto, mudavam a forma, e eles não tinham compromisso com o que eles deixavam para trás. Mas no fundo, quando nós saímos e ia para o hotel, os líderes desses ministérios, dos quais eu fiz parte, o maior interesse deles era: quantos CDs venderam? Quanto vai ser a oferta? Eu vi por muitas vezes esses líderes, por muitas vezes, saírem indignados, porque eles receberam ofertas de 10, 15 mil reais. Porque eles não estavam sendo honrados como verdadeiros profetas nas igrejas. E nas experiências que eu ia tendo, eu não li a Bíblia, irmãos, porque eu vou te falar uma coisa: músico não lê a Bíblia, tá, irmãos? Músico não lê. Se você tem um músico na igreja, se trata de discipular ele, porque ele não lê a Bíblia. Entendeu? Amém, irmão? Se você, deixa eu te falar um negócio: se você deixa o seu músico ficar 1 hora cantando e tocando na sua igreja, você tem 1 hora de alguém que não tem nenhuma capacidade para ensinar nada para a sua congregação. A não ser que você discipule ele muito bem, cuide da fé dele e da doutrina dele. Se você não cuida, meu irmão, se você prega as escrituras na sua igreja, você está fazendo um desserviço colocar ele no púlpito. E nós éramos assim, um grupo de gente que não lia a Bíblia, mas que queria promover avivamento. Um grupo de pessoas que não tinham compromisso nenhum com a verdade do Evangelho, mas queria inundar o Brasil com a glória de Deus. E esses homens, irmãos, eles tinham interesse em lucro. Eles eram gananciosos. Eu ganhei muito dinheiro com esses caras. Eu conhecia outros lugares interessantes. Eu fiquei em hotel 5 estrelas. Era bom. E é interessante que assim, é uma falsa humildade, porque a maioria dos lugares era hotel 5 estrelas, mas tinha alguns que não eram. E aí vem aquela velha história: aquele que honra o profeta como profeta é um safado. Porque se você quer honrar um profeta como profeta, você tinha que dar para ele era gafanhoto. Não era nem gafanhoto e mel. Não é verdade, irmãos? Não é verdade. Só que havia uma contradição. E o que acontece? O interesse deles era apenas dinheiro. E esses homens, como vai dizer o texto, eles eram como Coré. Homens que o único intuito deles é a rebelião. Esses são homens rebeldes. Esses homens não se submetem a ninguém. Eles não prestam conta a ninguém. E eles dizem que tem algo para suas ovelhas. Se você é do tipo que manda as suas ovelhas, os ministros de louvor da sua igreja, para congresso de louvor e adoração, toma cuidado. Porque você pode estar colocando eles numa cova de lobos devoradores. Eu vivi isso integralmente. Já indo terminando, o texto vai dizer que esses homens, eles têm outras características que devem ser levadas em consideração. Quais são? Eles são rochas ocultas. O que eles ensinam, você não enxerga. Mas no dia que você bater, você afunda. É você colocar toda a sua família
em função de um ministro de adoração e louvor, receber tudo o que eles têm para ensinar, mas o final disso é um naufrágio que pode colocar a sua vida, da sua casa, em perigo. Versículo 12 ainda, eles são rochas ocultas, mas são pastores também que apacentam a si mesmo. Esses homens não têm compromisso com as suas ovelhas, irmãos. Eu não tinha compromisso com as ovelhas daqueles homens que eu iria na igreja deles. Sabe o que eu gostava? De viajar de avião, ficar em hotel, comer comida boa, churrascaria. Eu cheguei ao ponto de enjoar de churrascaria e pizzaria. E no final das contas, eu gostava de tocar, irmãos. E é interessante que quando vinha, uma vez nós pregamos numa presbiteriana do Brasil, em Belo Horizonte. E era uma presbiteriana rígida. E quando a gente foi tocar, os tambores não deu para mexer com o povo. Nós fizemos várias melodias que, na escala jônico e lídio, para quem entende de música sabe o que é, são melodias arrebatadoras. Fizemos várias escalas, tocamos 1 hora e ninguém fez nada. A gente ficou indignado. Até que a gente pensou assim, tem maçonaria aqui dentro. Tem maçonaria aqui dentro. Veja que esses homens sempre vão arrumar uma desculpa para dizer que uma igreja séria é uma igreja que não tem o mover do Espírito. E por que eu estou dizendo isso? Porque a música é a maior propagadora dessa ideia. Onde você tem colocado os ouvidos da sua igreja? Esses homens apacentam a si mesmos, ainda no versículo 12, eles são como nuvens sem água. Irmãos, era isso que nós éramos. O nosso ministério devia se chamar Ministério de Louvor Nuvens Sem Água. Para ser mais honesto. Porque a nossa maior especialidade era gerar uma expectativa que nunca seria correspondida. Amém, irmãos? Nuvens sem água, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho... Vocês sabem, né, irmão? É um sinal que vai chover. Vai não. Você sabe por que não vai? Porque as suas intenções e aquilo que você tem promovido não tem nada a ver com o Deus das Escrituras. Nada. São nuvens sem água. E se os irmãos aqui conhecem o sertão nordestino, se você conhece o sertão nordestino e o Vale de Jequitinhonha, eu vou te falar um negócio. Quando você passa um pouco de tempo lá, uma das maiores coisas que você vai desejar é água. E a pior sensação que Deus poderia promover para aquele povo é mandar uma nuvem enorme para aquela cidade e ficar lá vários dias com aquela nuvem e não cair um pingo de água. Esses eram os nossos eventos. Era muita nuvem, mas não conseguia tirar a sede de ninguém. Tirar a sede de ninguém. O texto diz mais, eles são árvores sem folhas e sem fruto. Eles não conseguem sequer promover sombra e muito menos alimentar você com alguma coisa. Aí você pergunta, pô, isso não é muito radical? Então qual é a avaliação que nós devemos fazer? Primeiro critério, irmãos. Se a música não tem Bíblia, joga ela fora. Se não tem Bíblia, joga ela fora. Segunda coisa, pode ter Bíblia, mas nega a obra de nosso Cristo Jesus. Joga fora. Porque, lembra-se, o intuito desses homens é negar o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E eu vejo que a má interpretação desses homens levam a muitos terem uma cosmovisão completamente deturpada. E rapidamente, para terminar, porque o Leandro já está quase me tirando daqui. Vocês já perceberam quais são as características desses homens? Agora, por que nós devemos tocar nesse assunto e falar sobre ele? Porque Judas, no versículo 22, ele diz que nós devemos mostrar compaixão com aqueles que ainda estão na dúvida. Vou te falar um negócio, o que mais tem é gente com um coração sincero no meio desses movimentos. No meio desses
movimentos hereges. E é nosso papel arrancá-los de lá. Nós devemos demonstrar compaixão, entender que eles não compreenderam a teologia correta, a forma correta de culto, ir lá e dizer, irmão, você está equivocado, com muito amor, com muita misericórdia, vamos ter misericórdia, mas não deixemos de tirá-los de lá. Por que nós devemos tirar de lá? Judas vai dizer, versículo 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo. É sério, Judas não está falando assim, olha, vai lá, se der, fica lá com eles. Não, tire eles de lá. Arrebate eles desse engano que pode fazer com que eles tenham uma visão errada de Deus e isso trazer sérios prejuízos a eles. Lembram-se, o meu problema foi porque nós desprezamos o temor do Senhor. Nós desprezamos a palavra de Deus. E nós iríamos colher das nossas próprias maquinações. Resultado, já encerrando, eu interpretei que, diante de todos esses movimentos que eu vivi, eu não precisava estudar. Estudo é algo maligno. Demônio reina nas universidades. Isso não é de todo mentira. Mas rejeitar o conhecimento intelectual era algo, para mim, maligno. É o diabo que quer que a gente aprenda as coisas. Não, irmão. É Deus. Outra coisa que me afetou não foi só a minha escolaridade. Afetou a minha forma de compreender trabalho. O fruto do pecado é o homem ter que trabalhar. Onde está escrito isso na Bíblia, irmãos? Quando Adão peca, agora ele tem que começar a trabalhar. Sendo que foi ao contrário. Deus criou Adão para que ele trabalhasse, cultive a terra. Mas essa é a minha compreensão. Olha como mexe na cosmovisão. Não estude, não trabalhe. Resultado, case e fuja para uma fazenda com a sua esposa. Vai viver como? Porque se não trabalha, nem cultivar a terra você vai prestar. Agora, eu não só entrei no erro, agora eu resolvi levar uma mulher junto comigo. Olha a seriedade disso. Agora eu caso e vou tentar continuar nessa busca sensorial de mexer com os sentimentos, tanto meu quanto das pessoas. Minha esposa vai e aceita a proposta. Era mais inteligente que eu, mas nesse momento ela vacilou. Ela aceitou e eu digo para ela, você não vai para a faculdade não. Faculdade não é seu lugar. Temos filhos. Diz para elas, nossos filhos vão ser educados por nós. Como assim se eu não estudei? Agora tem uma família que durante 28 anos, não a família, mas a minha vida, durante 28 anos vivi no engano e agora estava levando a minha esposa e os meus filhos para o mesmo engano. De repente, quando eu descubro que eu tinha batido o meu navio numa rocha, quando eu descubro que a nuvem que me prometeram não vinha chuva, quando eu descubro que eu tinha, porque aqui o texto também vai dizer que eles são estrelas sem curso, que eu tinha seguido um monte de gente que não sabia para onde está indo, o que sobrou para mim, irmãos? Desespero. Eu tenho 2 filhos, não tenho profissão, eu só sei tocar, o que eu vou fazer da minha vida? Arrependimento, irmãos. Eu preciso converter o meu entendimento. E agora, aos 38 anos de idade, eu resolvo estudar a Bíblia. E eu fui atrás dos benditos puritanos, que vai me mostrar que trabalho é uma bênção de Deus. Que vai me mostrar que tem como você glorificar a Deus através do seu trabalho, fazendo o melhor sapato, o melhor pão. E eu descubro que eu não tinha feito isso durante muitos anos da minha vida, porque tudo foi dentro da igreja. Se fosse dentro da igreja certo, pelo menos a teologia eu teria. Mas não foi. E agora eu tenho que consertar esse erro. E aí eu encerro dizendo que pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu pude olhar para essas palavras e dizer que isso aconteceu comigo. Versículo 24. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar
e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. O Senhor me salvou desse engano. Eu tinha muito mais coisas para dizer aos irmãos. Eu ainda estou no processo de ser resgatado desse engano. Porque não tem como você viver tanto tempo no engano e esses pressupostos ainda mexer com você. Eu ainda estou sendo liberto de tantas mentiras que foram ensinadas a mim e à minha casa. Eu dou graças a Deus porque Ele me impediu de fazer muitas besteiras. Meu casamento quase acabou. Os meus filhos ficaram perdidos por muito tempo, sem saber o que seria do pai deles. Mas eu dou graças a Deus porque o Senhor é poderoso para impedir de fazer cair por terra aqueles que são seus filhos, de tal forma que eles nunca mais se encontrem. Eu queria encerrar pedindo aos irmãos que sejam zelosos com o que vocês ouvem, com a forma como vocês cultuam e o que vocês recebem em suas congregações. De tudo que eu promovi, pode ser que muitas das músicas que eu produzi ou que eu ajudei a compor, você até cante na sua igreja. Quando eu conheci a verdade, irmãos, eu disse para mim mesmo, eu vou lutar agora tudo ao contrário. Por onde eu passei e plantei o engano, eu vou fazer de tudo que agora seja plantado a verdade. É por isso que eu estou aqui hoje. Eu não quero dizer que tudo que está por aí é errado, mas tem muita coisa errada e digna de ser avaliada. Romper com algumas coisas, porque às vezes você fala, não, eu não quero muito essa coisa arrumadinha. Cuidado, irmãos, porque tudo começou assim. Vamos mexer com isso aqui, porque parece que o Espírito não está nisso. Deixa eu te falar, uma das maiores obras do Espírito Santo é mudar a sua forma de enxergar a vida de Cristo e o reino de Deus. E Ele faz isso através da sua palavra, mexendo com a sua consciência, com o seu entendimento. Não permita falsos ensinos através da música. Não permita falsos ensinos porque aquele músico toca muito bem e você não quer perdê-lo. Esses homens não têm compromisso com as ovelhas que Deus confiou à sua mão. Eu queria que alguém orasse para que nós nos atentasse àquilo que o Senhor quer nos ministrar com essa palavra.